Olá, turma, tudo bem? Sou o Marcos, seu professor de Excel. Vamos dar continuidade à nossa série de funções. Na aula anterior vimos como utilizar a função de soma para totalizar e vimos que quando utilizamos os filtros, precisávamos utilizar também a função, na realidade o correto não seria usar a função de soma, mas sim a função de subtotal. Se você não viu o vídeo, acesse o link, eu vou colocar na descrição. Aproveita para se inscrever no meu canal, ativa as notificações, curte, deixa comentário, faz tudo o que for preciso aí, tá bom? E desde já agradeço. Bom, o que vamos ver hoje, que eu tinha prometido? Outras formas, a segunda forma de calcular o subtotal. Na aula anterior, nós vimos que a gente poderia filtrar aqui, por exemplo, por direção, e ele iria listar aqui o total de quanto que eu gasto de salário com direção, né? Nós também tínhamos visto que eu poderia, por exemplo, ordenar aqui por departamento, e se eu selecionasse todas essas células que são do administrativo, eu conseguiria aqui embaixo ver o valor de 2.750. Opa, isso aqui é a média, desculpa. Aqui de 11.000, tá? Então, tem algumas formas bem rápidas de ver isso, mas não são muito legais, muito bacanas, né? Eu vou mostrar hoje para vocês uma outra maneira, que é a de estrutura de tópicos. Eu acho uma maneira bem legal quando você quer imprimir o seu relatório, tá? Então, ele não é legal para você trabalhar no dia a dia com a ferramenta, mas se você precisa fazer uma impressão do relatório, é legal, você pode formatar assim e depois voltar ao que era antes, tá? Hoje a gente vai se concentrar nessa parte de estrutura de tópicos. Nas próximas aulas vamos ver outras maneiras de criar os subtotais. Bom, a primeira coisa é importante que quando você vai fazer esse esquema de estrutura de tópicos, a sua lista, seus dados estejam organizados em função do que você vai querer somar, como você vai querer agrupar os seus dados na realidade. Então, se eu quero saber o total por departamento, que é o caso, eu quero saber quanto que eu gasto de salário de auxílio creche por departamento, eu vou agrupar os meus dados por departamento e com isso eu vou ter que antes ordená-los também por departamento, que foi o que eu já fiz aqui. Lembrando que para ordenar é só você vir aqui no título, né? E clica aqui em classificar. Lembra de não ordenar, não selecionar a coluna, tá bom? Senão você estraga a sua planilha. Eu comentei isso e dei alguns exemplos nos vídeos anteriores. Muito bem, está ordenadinho. Então agora é muito simples. Eu venho aqui, ó, estrutura de tópicos. Eu vim no menu dados, estrutura de tópicos. Tem a opção aqui, ó, subtotal. Calcule rapidamente as linhas de dados relacionadas inserindo subtotais e totais. Então vamos lá. Aí ele pergunta cada alteração em departamento. Por isso que é importante que a sua lista esteja organizada. Se não estiver organizada, fica uma bagunça. E por quê? Porque ele vai vendo justamente, é como se ele fosse de linha em linha, e toda vez que muda, no caso aqui, departamento, ele cria uma função de total, cria uma linha de total. Vocês vão ver como é que fica. Usar a função, eu poderia contar quantos que eu tenho, poderia fazer a média, o valor máximo, o mínimo. No caso aqui eu estou somando, tá? Eu quero saber a soma dos valores. De quais colunas? Eu quero fazer do salário e do auxílio creche, tá? Se tiver algum subtotal, ele vai substituir. Olha aqui aquela questão que eu falei da impressão. Ele até te dá a opção de você incluir quebra de página entre grupos. Eu vou incluir aqui para vocês verem o que é isso exatamente. E resumir abaixo dos dados. Sim, eu quero que ele me mostre um resumo. Vou clicar aqui em OK. E olha só que bacaninho que ele fez. Ele reformatou a sua planilha, colocando
como eu comentei antes, ele vai passando de célula em célula aqui, de linha em linha. Quando ele percebe que mudou, por exemplo, aqui mudou de administrativo para direção, ele inclui uma linha de administrativo com os totais. Então aí ele está me mostrando, ó, salário total do administrativo 11.000, auxílio creche 1.000. Se eu colocar para visualizar, fica aqui, ó, visualizar impressão. Repara, ó, a primeira página, sou administrativo. Segunda página, só direção. Terceira página, só o operacional. E a quarta página, o RH com total. Então ele me mostra, como eu deu aquela opção de quebrar as páginas, quebrar página a cada novo grupo, ele separou cada grupo numa página diferente. Ele é bem prático para impressão, né? O que mais que eu consigo fazer aqui com esse tal de estrutura de tópicos? Eu consigo ocultar os valores. Então, por exemplo, se eu quero só ver os totais, eu cliquei aqui no meio e ele me oculta os detalhes. Se eu clico aqui no 3, ele abre tudo de novo. Eu posso abrir e fechar individualmente, tá? Ou eu posso fechar tudo se eu quiser e vejo o total geral, né? Então, em termos de subtotais, totais e grupos, essa ferramenta é bem legal. O que ele é ruim? Quando que você não deve usar essa ferramenta? Se você está alimentando a sua planilha constantemente, não é legal. Eu vou mostrar por quê. Se eu quero incluir agora uma linha, por exemplo, eu tenho um novo funcionário, eu vou ter que saber da onde que ele é para incluir uma linha no departamento certo, para aí sim poder ficar correto o meu total. Senão, se eu incluir em qualquer lugar, ele não vai conseguir fazer direito. Vamos ver se dá certo. Eu venho aqui, ó, inserir José Maria, ele é do administrativo e vai ganhar R$1.000, começou hoje. Só de eu alterar já passou de 1.000 para 12.000 e aqui o cara vai ter um auxílio creche de 450. Mas você concorda comigo que não foi prático, né? Que eu tive que ir lá, inserir uma linha, a mesma coisa. Tudo bem, a exclusão é até mais fácil, né? Mas não é prático. Eu tenho um novo departamento, uma nova forma de organizar. Poxa, não é prático, né? Então, eu recomendo utilizar a estrutura de tópicos somente no final, quando você for apresentar a planilha, tá? Uma opção que você tem também, se você não quer estragar a sua planilha, vamos chamar assim, você pode, por exemplo, você está com os dados aqui, originais, né? E aí você cria uma cópia. Você cria uma cópia, vem aqui, mover ou copiar, faz uma cópia da sua planilhinha. Pode até colocar aqui que você vai colocar para impressão. E aqui você faz tudo o que você precisa. Eu vou ordenar, estrutura de tópicos, aquilo que a gente fez agora há pouco, tá? Vou fazer salário por departamento. Pronto. E fiz de novo a planilha e não estraguei aquele meu trabalho original, tá bom? É mais para impressão. Na próxima aula vamos ver uma opção mais dinâmica. Isso mesmo, vocês talvez ouviram falar das tabelas dinâmicas. Então vou ensinar para vocês o básico aí das tabelas dinâmicas. Já com o básico você vai ver que consegue fazer muita coisa e é muito interessante. Por favor, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você ficar sabendo de quando o vídeo vai estar disponível. Muito obrigado, um abraço.